Olá, meu povo, tudo bem com vocês? E hoje vamos para classes e ordens dos números. Algarismos, o que são algarismos? Algarismos são os símbolos que usamos para representar os números. Os mais comuns utilizados no nosso dia são os chamados indo-arábicos, que são esses aqui, ó, que nós usamos para compor qualquer número. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Os números são compostos por classes e ordens. Então, o que seria uma ordem, ó? A ordem de um número começa da direita para a esquerda e representa a posição do algarismo, ou seja, do número. Então, aqui eu tenho o número, ó, 36.705. Eu gosto de trabalhar bastante com rascunhos, que eu acho que fica até melhor para visualização, ó. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Mesmo número que tá ali, eu vou colocar aqui, 36.705, tá vendo? O que são ordens? São o tanto de número que tem, ó, contando da direita para a esquerda, então tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 números, ou seja, o número tem 5 ordens, certo? E o que são classes? Porque ele é composto de classes e ordens. Então, ordens é isso, o tanto de números que nós temos, certo? Vamos ver agora o que são classes, ó. Deixa eu tirar isso aqui de baixo. Vou colocar isso. Ó, classe. A classe é formada por unidade, dezena e centena. E é composta por até 3 algarismos. A última classe pode não ter 3 algarismos e ser composta apenas por unidade, dezena ou até mesmo só pela unidade. O número acima, 36.705, possui 2 classes e 5 ordens. Ó, voltando nele aqui, ó. Ele tem 5 ordens e classe, ó. Aqui, ó. Classe é de 3 em 3 números, ó. Ele é composto de 3 em 3 números. Lembra? Unidade, dezena, centena. Sempre será assim, unidade, dezena, centena. Voltando para cá, passou desses 3, continua de novo. Unidade, dezena. Não temos centena nesse número, tá? Mas se tivesse, seria unidade, dezena e centena. Depois, novamente, tá? Então, ele tem, ó, se eu dividir aqui, ó, tá vendo? Sempre da direita para a esquerda, contando de 3 em 3. Essa é a primeira classe e essa a segunda classe, ó. Então, ele é composto de 2 classes e 5 ordens. Até aí, tudo bem? Então, vamos ver aqui. E quais são essas classes? Então, novamente aqui, ó, vou pegar meu rascunho de novo aqui. Vou colocar um número aqui. Colocar um número maior aqui. 3, 4, 5, 0, 3, 7, 8, ó. Então, se eu dividir aqui, ó, vou dividir de 3 em 3, tá vendo? Esse número tem 1, 2, 3 classes, ó, 3 classes, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens, tá? E quais são essas classes? A primeira classe aqui, ó, é a classe simples, né? Unidades simples. Essa daqui é a de 1000 ou milhar, né? E essa daqui, milhões. Ó, um rascunho aqui, tá, gente? Eu gosto de trabalhar com rascunho. Mas aqui, ó, mesma coisa tá falando aqui, classe das unidades simples, é que aqui eu já tô me aprofundando aqui nas classes. Então, unidade simples, milhões, ou milhar ou 1000 e milhões. Então, como que se lê esse número? 3.450.378, tá? Este número tem 3 classes e 7 ordens, tá?
Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu me adiantei um pouco ali. Então, classe das unidades simples, aqui só tem uma classe. Ali eu já coloquei 3 classes. Classe das unidades simples, ó. Tem o número 356 aqui. É um número com uma classe, tá? Porque, ó, unidade, dezena e centena. E 3 ordens, tá bom? Se fosse decompor, ó, seria 3 centenas, que é igual a 300. 5 dezenas, que é igual a 50. E 6 unidades. 300 mais 50 mais 6 igual a 356. Certo? Deixa eu pegar outra folhinha aqui para explicar outra coisa para você. Essa é a que eu já havia me adiantado, mas aqui fala a mesma coisa, ó. Classe das unidades simples, composta por unidade, dezena, centena. Classe dos milhares ou do mil, né? Composta também por unidades, dezena, centena. E aqui teria outra classe, que seria a classe dos milhões, tá? Então, aqui tem o número 76.154. Este número possui 1, 2, 3, 4, 5 ordens. Escrevi aqui. 5 ordens. A cada 3 numerozinhos é uma classe, então, ele tem primeira classe aqui, ó. Que é a classe das unidades simples. E aqui, ó, mais 3 aqui, ele teria a segunda classe, que é a classe dos milhares, tá? Seria 7 dezenas de milhar, ó, 70.000. 6 unidades de milhar, que é 6.000. Uma centena, 5 dezenas e 4 unidades. E a classe dos milhões, bilhões, trilhões e assim sucessivamente, ó. Aqui, tá vendo, ó? Este número que temos aqui, ó. Classe das unidades simples, milhares, milhões, bilhões, trilhões, tá? No caso aqui, nós temos, ó, 1, 2, 3. Então, eu tenho primeira classe, 1, 2, 3. Segunda classe, ó, vou colocar aqui, primeira classe, não confunda com ordem, tá, gente? Então, a cada 3, que é unidade, dezena e centena, temos uma classe. Então, aqui temos a segunda classe. 1, 2, 3. Terceira classe. Ah, mas no outro só ficou 1. Não tem problema, ele já pertence à quarta classe, tá? Porém, ele só tem a unidade. Ele poderia ter a dezena e a centena, mas ele não tem. Mas aí, ó, a gente conta 1, 2, 3. Esse número tem 4 classes. E quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ordens. Tá dando para entender? Então, vamos aqui na próxima folhinha. Caso precisasse decompor esse número, né? 4 unidades de bilhões, 1 centena de milhões, 6 dezenas de milhões, 5 unidades de milhões, 7 dezenas de milhar, 8 dezenas de milhar e 3 unidades de milhar, caso precise decompor esse número. Mas vamos aqui nos exercícios, ó. Ali. Dado o número 23, tracinho, 65.893. Qual a ordem do algarismo que está faltando e qual, aqui seria um E, tá, gente? E qual a posição que ele ocupa? Então, aqui, ó, ele estaria aqui, certo? Então, aqui eu iria assim, ó. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, tá? E aí, eu dividiria em 3, ó. A cada 3, eu tenho uma classe, ó. Dividiria ele aqui, dividiria ele aqui novamente, tá? Porque o tracinho é o número que precisa ali. Então, aqui eu tenho a unidade simples. Aqui é a unidade de milhar. E aqui é a unidade
de milhões. Não ligue para os aviões, tá, gente? Eu moro próximo ao aeroporto e é sempre assim aqui. Então, aqui, ó, qual a ordem do algarismo que está faltando? Então, eu tenho primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem. Cuidado para não confundir com classe, sexta ordem, tá? E qual a posição que ele ocupa? Ele está na centena, ó, sem fazer de letras de forma aqui, centena de milhar. Deu para entender? Então, vamos aqui, ó. Escreva o número. Ó, vamos contar de 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui teria um risquinho. 1, 2, 3, ó. Ele quer que escreva esse número por extenso e esse aqui também. Vamos separar já, ó, para ficar mais fácil da gente escrever. Eu escrevi ele, gente, ó, novamente com o meu rascunhozinho aqui e vou colocar ele aqui mais separado, ó. Ó, 56, 8, 9, 0, 3, 4, 5, tá? E o outro é 204, 089, 007. Então, tá pedindo para escrever por extenso. Quando eu tiver dúvida, eu faço assim. Coloco ele e vou separando de 3 em 3 e colocando ali, ó, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena. Eu esqueci de deixar coisa ali em cima, mas, ó, a cada 3, aqui é unidade simples, mais 3, milhar. E aqui que só tem 2, mas é da classe dos milhões. Tá vendo? Aí eu consigo sempre ler esse número, ó. O número eu leio do jeito que é e repito a classe, ó. 56.890.345. Tá vendo? Então, aqui embaixo é a mesma coisa. Ó, essa daqui, a cada 3, de 3 em 3, da direita para a esquerda, gente. Então, aqui, do milhar, ou do mil, né? Que é como a gente lê. E aqui, dos milhões. Então, como que eu leio esse número? 204.089.007. Na classe das unidades simples, a gente lê do jeitinho que tá ali, tá bom? Como a minha letra eu já disse pra vocês que ela é bem difícil, ó, tá aqui, ó. 204, como se escreve, ó? 204.089.007, esse daqui. E o outro tá aqui, ó. 56.890.345, ok? Deu para entender? Trouxe assim impresso, porque se eu fosse escrever isso aqui, além do número estar meio estranho para vocês, tá? A minha letra ia piorar ainda mais. Então, eu trouxe aqui impresso para vocês, tá bom? Agora, vamos lá no outro número aqui, ó. Dado o número 5.478, indique quantas unidades representam o algarismo 4. Quando eu pedir algo assim, repita o número, ó. 5, 4, 7, 8. Tá vendo? Ó, se ele perguntasse do 7, do 8, 8 unidades, ó, ele quer saber na unidade. Então, se ele perguntasse do 8, 8 unidades, se ele perguntasse do 7, onde tá o 7, eu colocaria o 7 aqui, ó, completaria com 0 ali, ó.
70 unidades, se fosse o valor do 7, tá? Só que ele quer o 4, ó. Então, o 4 tá aqui. Aí, o que que eu faço? Completo com 0, ou seja, quantas unidades possui o 4? 400 unidades. E caso ele perguntasse do 5, eu colocaria o 5 na direção em que ele ocupa e o resto eu completaria com 0, porque ele tá pedindo unidade, certo? Então, aqui teria 5.000 unidades, caso ele perguntasse do número 5, ok? Vamos para mais algum? Agora aqui. Responda. 4 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 2 centenas, 4 dezenas e 3 unidades formam qual número? Então, aqui, ó, como eu disse, sempre preciso trabalhar com unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Como ele parou no milhar, ó, unidade, classe das unidades simples, né, a cada 3, e aqui a classe de milhar ou de mil. Como o último dele aqui é milhar, eu não vou passar disso. Então, aqui, o que que ele fala? Vamos colocar número embaixo de número, ó. 4 dezenas de milhar. Então, a dezena de milhar tá aqui. Então, ele quer 4 dezenas de milhar. 3 unidades de milhar. Lá na unidade, eu vou no 3 ali. 2 centenas. 4 dezenas, ó. 4 dezenas e 3 unidades. Ele quer saber que número formou. Então, a cada 3, 43.243, ok? Essa daqui, ó. Mesma coisa, porém, agora, ó, eu tenho, quando fala unidade, dezena e centena, unidade, centena, tá vendo? São simples. Quando fala de milhares já é outra classe. E quando fala milhões já é outra classe. Mas, vamos lá. Unidade, dezena, centena, simples. Unidade, dezena, centena de milhar ou mil. E unidade, dezena, centena de milhões. Caso falasse bilhões, eu continuaria. Trilhões também continuaria, tá? Então, vamos lá. 9 unidades, não falou nada, então é unidade simples, ó. Eu coloco um 9 aqui. 2 centenas, falou dezena? Não falou dezena, tá vendo? 9 unidades, depois ele foi para centenas, ó. Centena tá aqui, ó. Então, eu coloco 2 aqui. 7 unidades de milhar, unidade de milhar, 7. 6 dezenas de milhar, ó, falou em dezena, então 6 dezenas de milhar. 2 centenas de milhar. E depois ele foi, ó, para 9 centenas, unidade, dezenas, centenas de milhões. Então, aqui foi para 9 centenas de milhões. Esse que ele não falou, a gente simplesmente coloca um zerinho. Ó, certo? Então, deixa, ó, a cada 3, não esqueça, vou separar bem aqui, ó, para vocês entenderem o que eu tô falando. A cada 3 é uma classe, ó. Então, aqui é a classe das unidades simples, milhar ou mil e milhões. Ó, certo? E aí, agora a gente vai ler, ó. 900 milhões, 267.209. Certo? Deu para entender? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixei nos comentários. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estamos aí. E não sabe? Deixa que eu te explico.